E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal do terceiro ano. Não me arrumei para fazer esse vídeo, tá? Então, relaxem. Não venham me criticar, por favor. É só para dar uma ajudinha com para vocês, para a resolução do nosso trabalho, que eu vou passar. A gente tá chegando ao final do segundo bimestre. Infelizmente, a gente não retornou. Achei que a gente ia retornar, mas a gente não retornou. E eu vou passar um trabalho sobre o assunto que eu coloquei lá no Classroom, que são as condicionais. E esse trabalho, pessoal, eu vou passar esse vídeo justamente para vocês terem uma facilidade maior para resolver esse trabalho, ok? Que será somado com aquelas atividades que eu já tinha passado. E aí, pessoal, vamos começar, né, com o nosso assuntinho a partir de agora. Presta atenção, né? Condicionais, pessoal, como o próprio nome já diz, ele expressa uma condição, né? E no nosso inglês, a gente vai ter também frases que expressam essas condições, né? Que são as if clauses, né? Ou então, melhor dizendo, no nosso português, condicionais. Essas condicionais no inglês, elas têm uma palavrinha que sempre vai vir nessas frases, que é a palavrinha if. Vou botar ela aqui, ó, escrita, né? Tomara que dê certo. Então, essa palavrinha if, pessoal, significa se no nosso português, né? Então, por si só, já é uma condição. Quando eu digo assim, se eu estudar muito, eu irei passar na prova. Então, isso é uma condição, né? E aí, galerinha, essas frases, né? Essas frases condicionais, elas vão ser formadas por duas partes, né? Eu vou dizer assim, duas partes. Uma parte que vai ser a condicional, né? E a outra parte que vai ser a principal, né? Então, essa principal é sempre a consequência dessa condicional, tá? Então, a gente vai ter, eu vou usar essa mesma frase que eu usei para vocês. Se eu estudar, eu passarei na prova. Então, qual é a consequência da minha condição? É eu passar na prova, né? Então, se eu estudar, é a condicional, que tem o nosso se. E eu passar na prova, passarei na prova, é a consequência que vai acontecer comigo caso eu estude, ok? Pois é, eu vou usar filtro, porque eu não sou obrigada. Gente, então no caso a gente vai fazer agora em inglês essa mesma frase, tá? Pra gente ver como é que vai ficar, ok? Então a gente vai ter aqui, ó. If I study, I will pass, ok, pessoal? Então a gente vai ter aí duas frases, como eu coloquei para vocês no português, né? Só que dessa vez vai estar em inglês. Não vai mudar a estrutura e como a gente vai utilizar, tá? Ela vai apenas mudar a língua, gente. Então, a gente tem aí a palavrinha que eu disse a vocês que sempre tem nas condicionais, que é o if, né? E a gente tem aí os dois tipos de frase, que é a frase condicional e a frase principal, que é a consequência. Então, if I study, condição. I will pass, consequência, ok? Pronto, já que a gente já aprendeu, né, que a frase condicional ela é formada por as condicionais são formadas por duas frases, né? Uma que é uma condição, que tem sempre a palavrinha if, e uma que é a consequência, que na verdade é a frase principal, tá? Que é a consequência da if. A gente já aprendeu essas duas coisas, pessoal. Agora a gente vai aprender que existem três tipos de frases condicionais, ok? A gente tem a primeira condicional, first conditional, segunda condicional, second conditional, e terceira condicional, que é a third conditional. Agora a gente vai ver quais são as palavrinhas-chave que a gente vai utilizar nessas frases, ok? Bom, pessoal, para falar da primeira condicional, né, a first conditional, na verdade eu já estava usando a frase que é da primeira condicional. Então, a gente vai ter algumas palavrinhas que vão definir cada uma dessas condicionais. No caso dessa primeira condicional, vai ser a partícula will, ok? Que é como se fosse a nossa partícula que deixa o verbo no futuro. Então, sempre que tiver will na frase, ela vai ser primeira condicional. Então, muito simples para vocês, ok, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, eu vou usar outra frase,
tá bom? Se eu comer muito, eu irei engordar, né? Vocês estão vendo que sempre é algo que vai acontecer no futuro, né? No futuro da nossa condição. Por isso que eu uso o will, né? Eu sei que tem muita gente aí se perguntando, Juliana, então quer dizer que o if, ele sempre vai vir no começo da frase, né? Não, não é, pessoal. Ele também pode vir no meio da frase, né? Então eu posso dizer assim, eu passarei na prova se eu estudar muito. Tá vendo como tem o mesmo sentido, né? Então eu coloquei a condição para depois e a minha consequência por primeiro, né? Tanto faz eu dizer se eu estudar muito, eu passarei na prova, quanto eu dizer eu passarei na prova se eu estudar muito. Então, o lugar que ele tá não influencia, tá? No trabalho de vocês, o que eu vou querer mesmo é saber qual é o tipo da condicional, se há 1, 2 ou 3. E, digamos, na prova, se eu estudar muito. Então, o lugar que ele tá não influencia, tá? No trabalho de vocês, o que eu vou querer mesmo é saber qual é o tipo da condicional, se há 1, 2 ou 3. E, digamos, para vocês diferenciarem qual é a frase principal e qual é a frase condicional, ok? Então, ela pode vir no meio também. Então, vocês têm que ficar de olho no if, tá? Mudei aqui de lugar porque eu estava morrendo de calor, né? Mas vamos continuar, pessoal. Então, no trabalho de vocês, eu vou pedir para vocês dizerem qual a condicional que eu estou usando, quem é a frase principal e quem é a frase condicional. Então, é só vocês observarem onde está o if, né? A partir do if é que eu vou ter a frase condicional. E onde tiver a palavrinha lá, que é a palavrinha-chave, é onde eu vou ter a frase principal, né? Então, voltando aqui para a nossa primeira condicional, quem é a palavrinha-chave da condicional primeira, da primeira condicional? Meu Deus do céu, eu tô me bolando. É a will, ok, pessoal? Então, sempre que vocês verem a palavrinha will na frase, então vai ser aí a nossa primeira condicional. Entenderam? Então, já que a gente já se ligou aí no uso da primeira condicional, que é o nosso will, a gente vai passar agora para a second conditional, ok, pessoal? A segunda condicional. Na segunda condicional, a gente também vai ter o if, pessoal. O if, ele é usado em todas as frases, tá? Por quê? Porque ele é a condição, meu amor. Ele é a condição para que aquilo aconteça, né? Então, na primeira condicional, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Por isso que a gente usa will. Na segunda, vai ser uma coisa que poderia ter acontecido. Então, é uma coisa que aconteceu no passado, ou que poderia ter acontecido no passado, eu não sei, tá? Mas a nossa palavrinha-chave da segunda condicional, pessoal, é a would, ok? Eu vou colocar aqui escritinho para vocês e vou colocar também uma frase. Então, na nossa segunda condicional, a gente vai ter o would, pessoal. Vou falar a primeira frase em português para vocês, né? Se o Carlos quisesse ajuda, ele poderia nos ligar, né, gente? Então, é uma coisa que aconteceu já e que o Carlos poderia ter feito, né? A gente tem aí a condição. Se o Carlos quisesse ajuda. E aí, a frase principal que era ele poderia nos ligar. Essa frase em inglês ficaria mais ou menos assim. If Carlos wanted help, he would call us. Ok, pessoal? Então, a gente tem o would aí no meio, tá? E aí, ele não muda aí a situação, tá? A gente tem primeiro a condição, depois a gente tem a frase principal, que é algo que poderia ter acontecido, né? Então, galera, como vocês viram, né? Essa frase, ela é diferente da primeira condicional, porque a primeira condicional, ela dá uma condição e uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Por isso que a gente tem a partículazinha will. Já a segunda condicional, né? A second conditional, ela é toda no passado, né? Ela primeiro dá a condicional, que já tá no passado, né? Se ele quisesse ajuda. E aí ela dá uma suposição do que poderia ter acontecido, que é o uso do would, né? Ele poderia ter nos ligado, ele poderia nos ligar, tá? Vou colocar outra frase aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Ok, galera, vamos para outra frase agora, dessa vez com o if no meio da frase, né?
Nosso time poderia ter ganho se ele estivesse jogando. Então, em inglês, como ficaria? Our team would win if he was playing, ok? Então, a gente tem aí uma frase de novo no passado, né? A frase está no passado, usando o would, né, pessoal? Como uma possibilidade que poderia ter acontecido aí nessa frase, ok? Então, a gente tem aí o if, que é uma condição depois do que poderia ter acontecido se tivesse jogado, né? Pronto, tudo tranquilo até agora, né? A gente tem aí a primeira condicional com will, né? Que é a palavrinha-chave, e a segunda condicional com would, que é a palavrinha-chave da segunda, né? Quase que eu perco meus olhos azuis, né? Naturais aqui. A gente vai passar agora, pessoal, para a terceira condicional, que também vai ter aí as suas palavrinhas-chaves, né? E vai ficar bem simples para vocês resolverem os trabalhos, tá? Então, vamos lá. Gente, a terceira condicional é uma frase um pouco comprida, porque ela vai ter algumas palavrinhas que sempre vão aparecer, né? No caso da primeira condicional, é sempre a will. No caso da segunda condicional, é sempre a would, né? Primeira condicional, remete sempre ao futuro. Segunda condicional, remete sempre ao passado, a uma coisa que poderia ter acontecido. E a última, né? Aliás, a terceira condicional também remete ao passado, pessoal. Só que ele vai enfatizar bem esse passado. Vai ter passado tanto na frase condicional quanto na frase principal. E a palavrinha-chave que vai ter aí nessa terceira condicional, na verdade, são duas, né? Que é a would have. Então, vai vir sempre as duas aí na terceira condicional. Would have. Então, vamos lá para uma frase bem comprida para vocês, né? Jane poderia ter comprado os ingressos se ela tivesse recebido a mensagem. Gente, olha aí o tamanho da frase, né? Então, é uma suposição no passado, bem parecida com a segunda. Só que ela vai ter várias partículas indicando o passado, né? Então, a gente tem aí, ó, qual é a condição de Jane ter comprado os ingressos? Ela ter recebido a mensagem, né? Que ela não recebeu. Então, a gente vai ter aí, ó, Jane poderia ter comprado os ingressos se ela tivesse recebido a mensagem. A gente vai ver essa frase em inglês, né? Mas vamos primeiro aí ver aí como é que ela é em português, né? Então, em inglês, pessoal, como ficaria essa frase louca aí enorme, né? Jane would have bought the tickets if she had received the message, né? Então, tá toda aí no passado essa frase, pessoal. Tanto na parte condicional, quanto na parte principal, né? A gente tem aí a partícula would have na principal, né? A gente tem aí o passado received e o passado had na condicional. Por isso que ela é sempre uma frase bem comprida, porque ela vai trazer aí várias partículas causadoras aí aliás, que indicam o passado, né? Então, olhem, observem aí a formação da frase, né? Então, pessoal, apesar de ser uma frase bem comprida, bem grande, né? Vocês não precisam ficar tão aterrorizados aí para resolver o TD, né? Então, vocês só precisam observar se tem aí essas partículas, essas palavras-chave que eu passei para vocês aí na frase, né? Como é que eu vou descobrir que ela é uma terceira condicional? Se ela tiver aí a palavrinha would have, tá, pessoal? Então, se ela já tem essa palavrinha would have, né? Então, ela já é uma terceira condicional. É a mesma coisa segunda condicional, se ela tiver a palavrinha would. É só vocês não se confundirem, tá? Se tiver só a palavra would, segunda condicional. Se tiver a palavrinha would have, sempre vem as duas juntas na terceira, né? Então, é terceira condicional, ok? Então, é isso, pessoal. Gente, meus olhos agora estão o quê? Lilás, né? Chique. Então, é isso, esse nosso assunto, tá?
sobre as condicionais. É só vocês lembrarem que as condicionais são formadas por duas frases, não é isso? Uma que é condicional, que é a que tem sempre o if, e uma que é a principal, que no caso a principal é a que eu vou descobrir se é primeira, segunda, terceira condicional. Como é que eu vou descobrir se é a primeira, segunda ou terceira condicional, gente? Primeira condicional, vem sempre a palavrinha will na frase principal. Segunda condicional, vem sempre a palavrinha would na principal. E a terceira condicional, vem sempre a palavrinha would have, né? Na verdade, são duas palavras que vêm, né? Would have. Então, fica bem simples para vocês saberem.